Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando a Ele nós chegamos, diz a Escritura Sagrada de Deus, o fardo pesado é retirado. O fardo pesado é retirado. Daqui eu não... Está aqui, ó. Mateus quanto? 11? 28. Leiam comigo, olha lá, ó. Vinde a mim, o quê? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é sobrecarregado mesmo? O que é sobrecarga? Não, peso é carga. Você quer que o Senhor tire sua carga? Sim ou não? Vá sonhando. Espere deitado. Espere deitado. Nós temos que carregar a nossa carga. Está escrito. E está escrito que cada um deve levar a sua. Essa carga é a nossa cruz, que a palavra manda-nos, ao servirmos a Cristo, negarmos-nos a nós mesmos e tomá-la para que possamos segui-lo. São as lutas, as batalhas, as adversidades, as dificuldades, as coisas normais da vida. Amém? As coisas normais. Eu atendo as pessoas pela televisão, de vez em quando eu falo com um, com outro, e aí eu pergunto para a pessoa assim: fulano, a paz, bom dia ou boa tarde. Paz, quem fala? Fulano de tal. Oi, querida, paz, como é que você está? Ah, eu estou bem, e o senhor, como é que está? Eu sempre respondo: eu estou na guerra, na correria, na selva, na luta, na batalha, porque isso é o normal. Diga glória a Deus. É a nossa carga. O Senhor não disse que ia tirar nossa carga. Ele disse que ia tirar nossa sobrecarga. Você entende? A carga nós temos que levá-la. É natural, é normal. É normal levar a carga, carregar a carga. A sobrecarga, aquilo que passa do limite das nossas forças, da nossa condição, isto aí Deus vai e retira. Amém? Isso Deus vai e retira. E uma coisa que nos sobrecarrega é a dívida. Quando se trata de vida material, financeira, o homem colhe quando ele planta em cima daquilo que ele quer colher. Você está entendendo? Se eu quero colher na minha vida espiritual, eu tenho que plantar como? Como é que eu tenho que plantar? Espiritualmente. Se eu quero colher amor, eu devo plantar o quê? Se eu quero colher misericórdia, eu devo plantar o quê? Se eu quero colher ódio, eu devo plantar o quê? Quem quer colher confusão? É só plantar confusão. Gentileza gera o quê? E ódio gera o quê? Amor gera o quê? Amizade gera o quê? Então, se eu quero gerar amizade, eu tenho que plantar o quê? Se eu quero gerar fé, eu tenho que plantar o quê? Se eu quero gerar paz, eu tenho que plantar o quê? Por que só o dinheiro que eu quero colher, por que só na hora do dinheiro é que eu tenho que plantar outra coisa? Por quê? Por quê? Por causa do preconceito, da ignorância e da falta
do conhecimento e entendimento da bênção do Senhor, que vem com paz, com alegria, que enriquece, pois Ele é o dono do ouro e de quê? E da prata. Há um preconceito na mente das pessoas. Eu posso provar isso aqui ao vivo, quer ver só? Tem uma câmera voltada aí para o povo. Quem aqui eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer ser muito rico? Levanta a mão. Você sabe que quando se fala de dinheiro, tem muita gente que já cria um preconceito. Você sabia disso? Parece até que dinheiro é uma coisa do diabo. Quem inventou o dinheiro foi o diabo? Não. A riqueza vem de quem? O ouro e a prata vêm de quem? De Deus. O demônio entra quando você coloca o seu amor no dinheiro. Mas ele entra também quando você coloca o seu amor em qualquer outra coisa. Não é só no dinheiro, não, em qualquer outra coisa. Como o dinheiro é uma dádiva, e é importante, uma dádiva importante, uma dádiva necessária, não é fundamental. Fundamental é a salvação, mas é uma dádiva importante. Então, todo questionamento vai em cima das coisas que são o quê? Importantes. Então, o diabo, sabendo disso, ele cria bloqueios. Guarde bem esta palavra. O que eu disse? Bloqueio. Presta atenção que já começou a pregação já. Já começou a pregação. Satanás, ele cria o quê? Bloqueios. Guarde bem esta palavra. Se eu fosse você, eu até anotava ela aí. Bloqueios. É isto que tem impedido as pessoas de chegarem aonde elas devem chegar e querem chegar. Esses bloqueios não estão do lado de fora. Você vai observar ao seu redor e você vai procurar bloqueios. O bispo falou que tem bloqueios. O bispo falou que tem bloqueios, tem alguma coisa bloqueando minha vida. O que será que é essa mesa? Será que essa mesa aqui é o meu bloqueio? Não, porque eu posso arrodear. Ah, já sei o que é, aquela vizinha que não gosta de mim. É disso que ele está falando. O bloqueio é ela. Ah, eu sei o que é o bloqueio. O bloqueio é um trabalho de feitiço que jogaram para cima de mim. Não, bloqueio, já sei o que é o bloqueio que ele está falando. Eu sabia, rapaz, é o cartão que foi bloqueado. Bloqueio é aquela pessoa que está lá no meu trabalho, que não gosta de mim, meu encarregado, meu chefe, aquele homem ali é um bloqueio. Ah, bloqueio. Ah, infeliz, bloqueio infeliz. Nem para ele ganhar na loteria e ir embora. Isso não são bloqueios. Você quer que eu prove que não é um bloqueio? Quem tem um encarregado ali que é um pé no calo. Eu falei no calo. Quem tem um encarregado aí que é um pé no calo? Lá, é? Levanta a mão, ele está te assistindo, hein? Quem tem um encarregado aí que é uma pedra no seu sapato? Levanta a mão. É? Você acha que ele é o bloqueio da sua vida? Você acha que ele é o bloqueio da sua vida? Você aprendeu assim? Te ensinaram errado, filhinha. Ou então, você não entendeu o que foi ensinado. Ou então, alguém ensinou a você errado.
Eu vou provar para você que ali não é o bloqueio. Quer ver só uma coisa? Você que tem um encarregado que é uma pedra no seu sapato. Eu vou lhe mostrar. Eu não vou para frente por causa desse cara. Esse camarada, desde o dia que eu entrei aqui, que ele me persegue. Eu não vou para frente por causa dele. Por isso que eu não vou para frente. Esse é o meu bloqueio. Você acha que ele é o seu bloqueio? Eu vou lhe provar que não é. Eu faço uma oração aqui hoje. Em uma semana, o Senhor mexe os pauzinhos, ele sai de onde ele está, vai para outro lugar e é transferido para uma outra cidade. Sabe o que vai acontecer? Vai vir outro encarregado para o lugar dele. E sabe o que vai acontecer? Você vai pedir para aquele que saiu voltar, de saudade. E lhe digo mais, se sai ele, surge uma outra situação que lhe impede também de progredir. Uma outra coisa que não tem nada a ver com aquela primeira coisa. E a pessoa continua bloqueada do mesmo jeito. E eu vou lhe dizer o porquê. Porque o bloqueio não está do lado de fora, o bloqueio está do lado de dentro. As barreiras, as maiores barreiras que o ser humano tem que ultrapassar na vida dele não estão do lado de fora, estão aonde? Do lado de dentro. No coração, na mente, no pensamento. E eu vou dizer uma coisa para você, quando se fala de prosperidade, existe um bloqueio que, se não for o maior, é um dos maiores de todos, que é o bloqueio do preconceito religioso, dos tabus. Eu já vi pastor pregando sobre Abraão, eu já vi pastor pregando sobre o rico e Lázaro. Quem já viu a passagem que ele estava lá no seio de Abraão? Já leram? Eu já vi pastor pregando que Lázaro, um mendigo que morreu, ele foi para o paraíso, não é isso? Sim ou não? É ou não é verdade? O preconceito, ele cega, porque é um bloqueio. É um bloqueio. Você consegue enxergar o que está de trás dessa parede aí? Não, mas aí atrás tem um estacionamento. Você sabia disso? Sabia? Como é que você sabia? Porque eu falei agora. Você consegue enxergá-lo? O bloqueio, ele deixa a pessoa cega. Eu já vi com estes olhos aqui que a terra há de arrebatar. Porque tem duas modalidades, né? Ou há de comer, ou se for Jesus voltar antes. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já vi pastor pregando, está vendo? O Lázaro morreu, foi para o paraíso. E o rico, onde é que foi parar? No inferno. Então, cuidado, irmão, olha aí, você que quer ser rico, quer andar de carro novo, cuidado. Rapaz, e a pessoa tadinha que está começando ali na vida cristã, no conhecimento da palavra, você sabe o que esse pastor está fazendo? Ele está demonizando o ouro e a prata que vem de Deus, não vem do capeta, vem de Deus, vem da sua mão, é da direita ou da esquerda? Mostra aí para mim, por favor. Honra e poder, ouro e prata, vem de quem? Vem do Senhor. Aí o pastor fala, está vendo? Olha, o rico, o Lázaro morreu, foi para o inferno. Está na que mão? Não, o dinheiro. Olha lá, ó. O alongar-se da vida está na sua mão direita e à esquerda, e na sua esquerda o quê? Dinheiro e honra. E o cara está dizendo, cuidado, irmão, o rico foi para o inferno. Até parece que o cara foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque ele era avarento. Ele foi para o inferno porque ele não deu valor à palavra de Deus, às coisas mais importantes, que é ouvir, acolher, abraçar e viver o amor, praticar a caridade, a fé.
praticar a salvação, preocupar-se com aquilo que é mais importante, entregar-se a Jesus, olhar para Deus. Ele foi para o inferno por causa disso, não é porque ele era rico, não. Mas eu já vi pregador dizendo assim, olha, está vendo? O mendigo morreu e foi para o paraíso. E o rico morreu, foi para onde? Para o inferno, a pessoa. Aí um cutuca o outro, está vendo? Falando, eu quero ser rico, não, Deus me livre. E isso cria o que na mente da pobre coitada da pessoa? Cria o quê? Uma barreira que é a pior de todas, é a barreira religiosa. E para derrubar essa barreira, que a pessoa passou 32 anos ouvindo isso, aí vem um pastor e fala, olha gente, você tem que prosperar. A pessoa, olha, esse pastor está perturbado. E para quebrar essa barreira? E tem pessoas que elas não querem prosperar, crescer, vencer, elas não querem. Sabe por que ela não quer? Porque existe uma barreira. E a pior barreira que existe é a que está dentro de você. Por mais que se haja incentivos, palavras, promessas, por mais que se haja, direção, não adianta, que a pessoa não quer. E por que ela não quer? Porque ela está impedida. Mas quem está segurando os braços dela, bispo, as pernas dela? Quem é que está segurando a pessoa? Não é impedida do lado de fora, não. É do lado de dentro. E há uma barreira. O engraçado é que o pastor que falou, está vendo? O Lázaro morreu, foi para o paraíso. E o rico morreu, foi para o inferno. Engraçado que o pastor ele se esqueceu que lá no paraíso, quem é que estava lá junto com Lázaro? E eu pergunto, quem era muito mais rico do que aquele rico que foi para o inferno? Aquele homem era rico, Abraão era podre de rico, como diz lá em minha terra. Bilionário, trilionário, quadrilionário. Estava onde? No paraíso. Porque o que condena a pessoa não é a dádiva. O que condena é você priorizar aquilo que não é Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o reino dos céus e a sua justiça. Isso tem que ser a nossa o quê? Prioridade. E você não pode colocar sua prioridade na riqueza. Você não pode colocar a prioridade no dinheiro. Porque o amor a ele, aí sim é a raiz de quê? De todos os males. Mas não é só a ele, não. Se você colocar a prioridade no filho, você também cria uma raiz de males. Se você colocar a prioridade no marido, você também cria uma raiz de males. Se você colocar a prioridade em si mesmo, nas suas vontades e no seu querer, você também cria uma raiz de quê? De males. Você consegue me entender? Quem entende a palavra? O problema não é o marido, o problema não é o filho, o problema não é o dinheiro, o problema não são suas vontades, o problema é você colocar prioridade nas dádivas. A prioridade tem que ser dada a quem? A Deus. E as dádivas têm que ser recebidas de bom grado. E elas são maravilhosas, elas são santas, elas vêm de Deus. Depois da palavra, do entendimento, se eu perguntar aqui, quem quer ser muito rico? É óbvio, até as cadeiras vão levantar o braço agora. Mas eu já cheguei de sopetão no meio de um culto, propositalmente, subi no altar e perguntei assim, quem quer ter muito dinheiro? Muita gente cruzou os braços e me olhou com cara feia. E eu já subi para criar polêmica mesmo, porque eu já sabia que isso ia acontecer, porque muitas pessoas têm uma barreira religiosa. Quando se fala de dinheiro, parece que está falando do capeta. Não é verdade?
É a mesma coisa quando se fala do sexo. Parece que está falando do Satanás. Parece que foi o Satanás que criou o sexo. Parece que o sexo é uma criação do capeta. Não, é de Deus. Do capeta é quando você prioriza e deturpa as dádivas que vêm de Deus. Aí o diabo entra aí. Aí entra no sexo, entra no dinheiro, entra na Bíblia. Para que mais capeta entrando do que em religião, de gente explodindo, bobo, matando o outro? O capeta entra em tudo que é lugar. Aí ele entra em tudo. Mas é quando você prioriza aquilo que não deve ser priorizado. Porque as coisas mais importantes são o reino dos céus e a sua justiça. Quem está entendendo? Eu perguntei, quem quer muito dinheiro? Muita gente cruzou os braços, me olhou com cara feia. Aí eu brinquei e falei, olha, quem quer vai receber. Aí teve gente que apertou mais o braço ainda, estava assim, fez isso aqui assim, ó. E apertou, chegou a dar um nó. Aí eu perguntei para alguns que estavam de braços cruzados, falei, você não quer não? A pessoa, não. Aí fez assim, ó. Até parece que eu perguntei, quem troca Jesus? Parece que a pergunta que eu fiz foi essa até. Mas por que a pessoa entendeu isso? Por causa de quê? Da barreira, do preconceito, do tabu religioso, que durante muitos anos ela aprendeu errado, fizeram uma imagem, demonizaram a riqueza para essa pessoa. Uma dádiva que vem de quem? Da mão de Deus. Da sua mão esquerda vem o quê? Riqueza. O que é riqueza? Riqueza é o que mesmo? Riqueza e honra. Isso vem da mão do cão, não é isso? Ah, não é não? Mas engraçado, eu achei que fosse, que quando tem gente que só fala. Tem uma personagem naquela escolinha do Raimundo, do professor Raimundo, que quando ele falava alguma coisa para ela, dona fulana de tal, né? O que é uma caixa de som? Ela, me segura aqui, ô bicho. Dona fulana de tal, é do Raimundo mesmo? É do professor Raimundo? É? Dona fulana de tal, o que é uma caixa de som? Não, porque tem gente na igreja que quer prosperidade. Não, parece até que... Mas sabe o que é isso, tadinha? Essas barreiras... Nós estamos falando de quê? Barreiras. E eu pergunto, essa barreira está do lado de dentro ou de fora? Uma pessoa que pensa isso do dinheiro, ela vai ter dinheiro? Mas como que ela vai ter uma coisa que para ela é ruim? Ela pode até abrir a boca e dizer, não, eu quero. Não é mentira. Ele inconscientemente tem uma barreira. Ela está falando que quer por educação, por empolgação, mas lá no fundo, atrás da barreira, ela tem medo de tem gente que foge de ser. Bispo, o senhor está brincando. Olha, irmão, escreva o que eu estou lhe dizendo. Tem gente que foge de dinheiro. Ah, não tem não. Tem. Tem não, bispo? Tem. Eu estou para conhecer um que fuja de dinheiro, eu lhe apresento 1 milhão. Eu já vi pessoas que trabalham com negócios, que receberam encomendas, pequenos negócios, uma fabricação de quê? Fala aí. Camisetas. A pessoa fabrica 500 camisetas
500, 600 camisetas por mês. Chega alguém lá na fábricazinha dela, fala assim, fulano, tudo bem, gostei muito do seu material aqui, achei maravilhoso. É o seguinte, olha, pagamento 50% agora e 50% no ato da entrega, eu estou precisando de 70 mil camisas. Ah! Eu vou cair, hein? Olha, você não está acreditando. Gente, isso é sério. Não, eu sei que é engraçado, mas é sério, existe. Tem gente que corre de dinheiro, a pessoa corre de dinheiro. Corre de dinheiro. Teve um que gritou aqui eu não corro não, bispo. Eu creio. É filho de Abraão não corre não. Ele gritou lá, aqui não corre não. Olha que eu falo para o senhor. A pessoa vai comprar um carro, tem um carro modesto, simplesinho, bacana, atende à necessidade dela, ótimo. Aí, de repente, do lado tem um carrão, e ela chega a encher os olhos, alguém chega e fala assim, o vendedor, que o vendedor é pirracento, O vendedor chega e fala assim, doutor, rapaz, por que você não pega então esse aqui 2018? A diferença de um para o outro é de X. Aí a pessoa começa a se arrepiar toda, porque ela já começa a se imaginar dentro daquele carro, e ela fica com medo, porque ela pensa o seguinte, rapaz, esse carrão aí, ela chega a passar mal. Eu falo, mas será que eu posso? Ah! Ela tem medo. Olha, ela tem o dinheiro, ela tem a condição de comprar o outro carro. Veja bem, ela tem a condição, ela tem o dinheiro para comprar. Ela tem o dinheiro para comprar os dois. Ela tem o dinheiro para comprar os dois. Mas ela fica com medo do outro carro. Porque dentro dela tem o quê? Tem uma barreira. E essa barreira é terrível. É a barreira religiosa, é a barreira do preconceito. Gente, olha, isso é sério, mas a noite de Abraão vai resolver isso aí. Porque é para quebrar geral, barreira é para quebrar geral, todas as barreiras. Isso é noite de Abraão. E essa barreira é a barreira do complexo. É aquela mesma pessoa que ela olha o rapaz, a moça, dá um sorrisinho para ela, e ela acha aquela pessoa muito bonita. Na verdade, não é que ela acha a pessoa muito bonita, ela se acha inferior. E ela entende que aquela pessoa que está olhando para ela, está dando um sorrisinho para ela, piscou até o olho. Se piscar o olho, ela... Ah! Porque ela entende, sabe o quê? Igreja, presta atenção que se você entender isso aqui, e se eu disser que dá um naipe aí, dá uma gruadazinha aqui. E se eu disser para você, ó a multidão aqui na noite de Abraão, dá um glória a Deus aí. E se eu disser para você que tem pastor, que se eu chamar aqui em cima do altar e disser assim, meu filho, vai aí, faz a oração aí, faz a reunião aí, toma aqui o microfone, e quando ele sobe, que ele olha para esse povo, ah!
Mas tem pastor que é valente. Eu vou falar uma coisa para você. Posso falar? Mas tem pastor que é macho, valente. É aquele que não tem a barreira. A barreira foi o quê? Quebrada. Amém. Esses dias eu estava orando. É porque vocês não veem, que vocês ficam com os olhos fechados. Mas esse dia eu estava orando aqui, aí aconteceu alguma coisa, eu precisei dar um recado. Meu Deus e meu pai, não sei o que lá, e passando o olho assim para um lado e para o outro, para ver se eu chamava um bispo, não achei ninguém. Apontei para um rapazinho que fica dele. Apontei para o magrinho que fica assim, meu Senhor, meu Deus e meu pai, em nome de Jesus, estendo tuas mãos, e comecei a orar, clamava aqui de cima do altar. E eu procurei um pastor aqui, um bispo, estava todo mundo aí pondo a mão, eles ficam de costas para mim. E eu rodava o olho assim, procurando um pastor para orar, aí não achei ninguém. Quando eu apontei, aí eu vi ali, em cima do altar, ali eu vi ele de cima do altar, um magrinho, que ele não está aqui agora. Aí eu corri e fiz assim, porque em nome do Senhor, fiz, meu filho, vem aqui, vem aqui. Aí ele veio desesperado assim, chegou para mim, achando que eu ia dar algum recado a ele, eu peguei o microfone e fiz isso. Ó. Ao vivo, transmitido para todo o Brasil, no mundo, ao vivo. Do jeito que eu fiz isso, ele já pegou o microfone e emendou. Porque em nome do Senhor Jesus, tal, não sei o quê. Não, peraí. Você não sabe de nada. Não terminou, não. Eu, aí ele, meu Deus, meu pai, e tal. Aí eu resolvi o que tinha que resolver. Aí fiz assim, deu sinal de ok, peguei o microfone de volta, porque terminei a oração. Quando eu estou saindo, da pastora Rose se dobrando de dar risada. Eu falei, o que foi? Ele falou, amor, você não tem juízo, não. Eu falei, o que foi? Você deu um microfone para o rapaz orar? Eu falei, sim, eu estava precisando. Ele falou, amor, ele não é pastor, não, esse rapaz só trabalha aí. Foi o magrinho ali, eu falei, Eu falei, ih. Mas, agora eu faço uma pergunta. Ele não é pastor, não, é obreiro, né? É obreiro. E se eu disser para você que ele não tem barreiras, que ele agarrou o microfone lá, ele não pegou o microfone e fez assim, não sou pastor, não. Ele já pegou o microfone, entreguei, ele falou, amém, então é comigo mesmo. E pai, que pra cacete. E eu digo para você que a oração que ele fez foi uma oração forte, porque foi uma oração de alguém que não tem barreiras. Porque a barreira impede, bloqueia, atrapalha, amarra, afunda. E a noite de Abraão é para quebrar todas as barreiras. Diga glória a Deus. De maneira, o Brasil e o mundo, de maneira que uma pessoa que não tem barreiras, ela chega longe. E a pior de todas as barreiras deve ser quebrada, dos tabus, do preconceito, da religiosidade. Quando se fala em prosperidade, você tem que dizer assim, glória a Deus, vem da mão esquerda do Senhor, riqueza e honra, eu recebo, meu Deus, na minha vida. Porque o tabu é terrível. Quando eu perguntei assim, quem quer muito dinheiro? O exemplo que eu estava dando, cruzou os braços, me olhou feio, eu falei, perguntei de novo, aí a pessoa cruzou mais ainda. Aí fez assim, apontou para o céu. Como quem diz o seguinte, não quero dinheiro não, quero ser salvo. Pois eu quero os dois. Não sei vocês, eu quero os dois. Até parece que uma coisa
invalida a outra. Até parece. Até parece que se eu for salvo, eu não posso ser próspero. E até parece que se eu for próspero, eu não posso ser salvo. Até parece. Porque Abraão estava lá no comando do reino dos céus. Aliás, Lázaro estava sob os cuidados dele, no seio de Abraão, quer dizer isso, aos cuidados de Abraão, que era muito mais superior espiritualmente do que Lázaro, e era muito mais podre de rico do que o rico que estava no inferno. Porque as dádivas vêm de quem? De Deus. E o segredo do sucesso é você colocar o seu coração, sua alma, naquilo que é mais importante, que é o reino dos céus e a sua justiça. E as dádivas têm que ser recebidas com bom grado. Diga glória a Deus. Quando eu perguntei quem queria ser muito rico, quem cruzou os braços, eu falei, engraçado. Eu até brinquei e falei assim, então, Senhor, que essa pessoa não quer, então dá para mim o meu e dá o dela. Aí teve uns que falou assim, não, aí eu fez assim, né? Aí eu comecei a falar, engraçado, eu queria ter muito dinheiro. Porque com muito dinheiro, já pensou, eu sozinho, eu chegaria e diria assim, vem cá, o apóstolo, quanto que é um programa da igreja? É tantos milhões, 20 milhões. Pois olha, é o seguinte, eu estou pagando aqui 1 ano de programa de televisão aqui, Aí eu comecei a falar, peraí. Eu comecei a pensar alto e dizer assim, rapaz, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia comprar uma frota de ônibus, uma frota. E todas as reuniões eu ia mandar essas frotas ficarem à disposição para trazerem pessoas de todos os lugares, das comunidades, dos bairros, gente carente, pessoas que não pudessem se locomover. Eu ia perguntar assim, quantos obreiros tem aqui na cidade mundial? Quantos obreiros tem aqui? Tem 2.700 obreiros. Pois então é o seguinte, eu estou doando 2.700 ônibus aí para a cidade mundial de oferta. Aí quando eu comecei a falar isso, aquela pessoa que estava com o braço cruzado começou a fazer assim, se for para isso aí eu quero. Eu falei, não é para comprar o quê? Maconha, fuzil, é para quê? E você acha que é para quê? Mas sabe o que é isso? O bloqueio. É o bloqueio, porque a pessoa, ela coitadinha, ela associou dinheiro ao que não presta. Aí quando eu falei, se eu tivesse dinheiro eu faria isso, aquilo e aquilo outro, a pessoa, bom, se for para fazer isso eu também quero. Ué, e era para fazer o quê? Mas isso aí chama-se bloqueio. Quem está entendendo? Quando você tira esses bloqueios, a coisa começa a ser, olha, irmão, a coisa começa a ser natural. Você vai crescendo natural, porque você não tem o quê? Bloqueios. Você vai chegando, a coisa vai vindo. Você já viu aquele ditado dizendo assim, fulano, olha, fulano parece que nasceu virado para a lua. Porque tudo que a pessoa faz, o quê? Dá certo. E dá mesmo. Mas por que tem gente que é assim, bicho? São pessoas que não têm o quê? Bloqueios. Então a coisa para ela é natural, vai acontecendo. Tem outros que não vai, porque quando ela pensa em ir, existe um bloqueio. Quem está do lado não entende. Vem cá, pastor. 2 estão andando. Um tem bloqueio e o outro não tem bloqueio, correto? E os 2 começam a andar naturalmente. De repente, um para e o outro segue. Aí você olha para trás e fala, vamos fulano, vamos tomar posse. E o de cá diz, não tenho como ir, não quero, não posso, não consigo. Ou então ele não vai, ou não existe nem esse diálogo, apenas um vai e o outro fica.
E você pergunta, por que fulano não veio? Ele tem alguma coisa amarrando ele. Mas o que está amarrando ele? Não tem. Os braços estão soltos. As pernas também estão soltas. Mexe as pernas aí. Mas por que você não passa daí? Aí você fala, eu não consigo. Mas o quê? Por quê? O que está? Tem alguma coisa te bloqueando? Eu não posso. Mas aonde? Não, você está dentro, está aqui, ó. Está aqui dentro. Está aqui. Quando se fala em quantias altas para a pessoa, ela já se assusta. Se alguém chega e lhe contrata para fazer um serviço grande, ela tem medo. Ela discute com o marido, fulano, olha, e agora? O homem fez pedido de 70 e poucas mil peças. Ai, meu Deus do céu. E ela passa mal, é capaz da pessoa dar um treco. Aí ela esboça até alguém externamente tenta até ajudar. Não, fulano, dá para fazer sim. Olha, tem fulano, beltrano, cicrano que a gente pode contratar. Se você quiser, eu venho aqui, eu viro à noite aqui para te ajudar. Todas as condições são oferecidas. Ela esboça um avanço, mas ela não consegue porque ela tem medo. Chega uma hora que ela diz assim, olha, fulano, quer saber de uma? Eu prefiro não pegar esse pedido, não. É muita dor de cabeça, é muito complicado. Ela tem medo do dinheiro. Eu não falei para você que tem gente que corre do dinheiro? Aí você vai dizer, não, bispo, mas aí não é correr do dinheiro, não, é correr do trabalho. E trabalho é o quê? Você acha que a pessoa vai correr do papel? Uma nota de 100 vindo atrás dela, ela correndo, me largue, me deixe. Você acha que é isso? Não, é correr de crescer. Olha o apóstolo, quando ele foi alugar aqui, ele entrou, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, isso aqui é, meu Deus do céu, uma obra moderna, feita dentro das mais modernas normas de segurança, conforto. Aliás, eu acho que aqui do Brás, aqui deve ser aqui um bairro antigo, e aqui é uma coisa nova, ainda está pintando ali a porta ali, ó. Mas quando o apóstolo entrou aqui, isso aqui era um misericórdia de Deus, isso é uma espelunca. Isso aqui foi botado abaixo, ficou só o chão e levantou. E no dia que ele estava andando aqui pelo salão, quem já viu ele desse testemunho? Ele olhou e falou assim, vai ser aqui vai ser, a igreja mundial vai ser aqui. Espera aí. Teve um pastor que tinha bloqueio, que estava do lado, quando ele viu ele falando isso, falou assim, esse homem, quer dizer, falou outra coisa que me arrepiei até repetir. Aí o bloqueado falou assim, não consegue, porque tem o quê? Tem bloqueio. Você sabia disso? Sim ou não? Eu vou falar uma coisa para você, gente, olha. Você pode pegar lagartixa. Conhece a lagartixa? Você pode pegar lagartixa, um segura nas patas, outro segura no pescoço. Vocês podem esticar o quanto vocês quiserem, ela nunca vai chegar a jacaré. Porque a genética, veja bem, a genética, ela faz com que aquele animal vá até certo ponto. No caso da genética, eu não tenho o que fazer. As espécies, elas têm ali seu código já predefinido. A fé, não. A sua fé, que hoje pode ser pequena, amanhã ela pode ser extraordinária. Abraão nem sempre foi Abraão. Um dia ele foi Abrão. E de uma hora para outra, a mente dele foi o quê? Desbloqueada. E você sabe que episódio interessante, o dia do desbloqueio da mente de Abrão? Quando o Senhor disse para ele, sai para fora da tua tenda e olha para onde? O que nós vamos fazer daqui a pouco, só para ilustrar. E o Espírito de Deus vai fazer a obra. Diga glória a Deus. Rapaz, você não pode ter bloqueios.
Você não pode. E a pessoa que tem bloqueio é terrível, porque ela é adestrada da pena. Você já viu o elefante no circo? Hoje nem tem mais, né? Alguns ainda insistem, né? Antes do espetáculo, do picadeiro, ele fica lá do lado de fora, comendo lá as palhas, o feno dele. Você já viu o que é que segura o elefante lá do lado de fora? Uma cordinha, desse tamaninho assim, uma correntinha de amarrar cachorro, amarrada na pata dele, numa das patas, e alguém foi lá e bateu como é que chama aquele negócio? Uma estaca, e ele fica lá preso. E ele não sai dali porque na cabeça dele ele está amarrado. Porque ele foi adestrado para isso. Ele tem o quê? Um bloqueio. Quem está entendendo? No dia que o elefante descobrir que ele é elefante, meu amigo, vai corrente, vai estaca, vai circo, vai o dono do circo que tiver na frente, vai palhaço, vai macaco, vai todo mundo. No dia que o elefante tiver a mente dele desbloqueada, ninguém segura o elefante, ninguém. Mas, coitado, ele foi bloqueado, adestrado, condicionado a achar que está preso. E ele não se solta, não. Pega uma pessoa desenrolada, uma pessoa comunicativa, inteligente, às vezes, no sentido de ter cursos, formação acadêmica, uma pessoa que tem toda a condição técnica de fazer alguma coisa. Aí você pega o microfone, dá para ela, fala assim: fulano, fale isso aqui na televisão. Quando liga a câmera, a pessoa... O que é isso? É o bloqueio. Mas não é bloqueio intelectual, não. Não é bloqueio intelectual, não. Não é bloqueio de intelecto, não. Não é bloqueio de inteligência. É bloqueio de sentimento, de pensamento, de achar que ela não pode fazer aquilo ali. Ela fica com medo. O bloqueio deixa a pessoa com medo. Você lembra quando Israel estava sendo afrontado pelo exército dos filisteus? Sim ou não? Golias pintava e bordava lá, gritando: eu quero ver se tem um macho aí para me enfrentar. Não era assim? Quem já leu a palavra? O rei Saul estava onde? Bloqueado, lá dentro da tenda dele. Todos os soldados de Israel, todo mundo, e o pior é que o bloqueio gera um sentimento de, sabe, aquilo ali é contagioso. Aquilo é contagioso. Ó, vou lhe dar um macetezinho. Você quer bloquear a sua mente? Fique perto de alguém que tem a mente bloqueada. Você quer bloquear a sua mente? Fique perto de alguém que tem a mente bloqueada. Se você for fraco, sua mente bloqueia também. Já diria Jairo no caminho de casa, quando Jesus, vendo que, no caso do Senhor não, ali era rocha, mas Jairo, coitado, mais duas palavras, mais dois escândalos daquelas carpideiras que diziam: sua filha morreu, morreu! Mais dois gritos daquele, mais dois gritos daquele, pronto, a mente de Jairo estava bloqueada e não tinha quem dissesse que essa menina estava dormindo mais. Lázaro já ia fazer igual a Marta, já cheira mal, tem 4 dias. Lázaro pronto para ressuscitar e Marta estava sentindo o fedor. Bloqueio é uma peste. Bloqueio? Rapaz, bloqueio cria coisa que você duvida. Monstro de hipopótamo na sua frente. Cadê fulano de hipopótamo? Está aí, eu vi ele aí, não é o bloqueio. Você não acredita em si. Você tem medo do dinheiro, você corre das coisas grandes porque você fica com medo. Você recua
diante da dádiva, da bênção. A pessoa que ela tem bloqueio, ela tem complexo. Ela se acha feia, inferior. Se ela está no restaurante, alguém olha para ela e é uma pessoa muito simpática aos olhos dela, até bonita demais, até melhor e muito melhor e mais bonita do que ela imagina que um dia poderia ter ou namorar alguém, né, com aquele tipo, aquele biotipo, aquela estética. Ela fala assim, não, né? Aí a pessoa está olhando para ela, né, dá um sorrisinho, né, um olhar gentil, dá uma piscadinha assim, aí ela está tomando suco assim, faz... Ela fica assustada. Aí a pessoa olha para ela, faz assim, ó. Aí ela... E se o rapaz levantar para vir na mesa dela, vai se aproximando, chega do lado e fala, oi. Calma. Isso é bloqueio. Meus amigos, olha, a gente está rindo aqui da maneira como está sendo pregada, a gente está rindo da maneira como está sendo falado, como está sendo mostrado, mas a coisa é séria. Tem gente que por causa desse bloqueio não vence na vida, não vence na vida, não vence. Você pode pegar a pessoa, fulano vai, empurra, vai. A pessoa chega numa hora que quando ela vai indo assim, ela tem um bloqueio, vai fulano, ganha esse dinheiro, quando o dinheiro vai se aproximando, ela volta. Com medo, porque ela está bloqueada. E o bloqueio está dentro, não adianta se olhar por fora da pessoa. Pô, fulano tem tudo para arrebentar, não arrebenta. Pô, fulano tem tudo para dar certo, mas não dá certo. O cara simpático, novo, boa aparência, fala bem, por que não vai? Por que não vai? Porque o bloqueio tem um bloqueio. Mas aonde que tem um bloqueio? Não estou vendo bloqueio. O bloqueio está dentro, meu amor. E só o Deus de Abraão, o mesmo que desbloqueou a mente, e isso não tem nada a ver com demônio, não. Bloqueio, esse tipo de bloqueio não tem nada a ver com o quê? Com demônio, não. O próprio Abraão, Abrão. O próprio Abrão, ele era limitado, ele tinha um limite, um bloqueio. Quem tirou o bloqueio de Abrão? Mudou até o nome dele, passou a chamar Abraão. E a partir do momento que ele tirou o bloqueio da mente dele, as coisas vieram naturalmente. Isso é noite de Abraão. É para quem quer desbloquear. Diga glória a Deus.